Olá, vamos estudar o capítulo 5 de Lucas, a partir do versículo 12. Quero que você acompanhe comigo. Certa vez, Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Você sabe que quando nós falamos de lepra, nós estamos falando de pecado na palavra de Deus. E isso faz com que o contato de Jesus com esse homem seja o contato que Jesus tem com as pessoas que se encontram em pecado. Muitos são os leprosos na época de Jesus. Muitos são os pecadores na época de Jesus. Hoje, muitos são os doentes na nossa época. Hoje, muitos são os pecadores na nossa época. Então, o contato de Jesus com esse homem que carregava uma lepra em seu corpo o afastava de todo o convívio social. Por quê? Porque a lepra era uma maldição, era considerado como um mal, que colocava a pessoa numa situação inferior aos outros. Será que o pecado te coloca numa posição inferior aos outros? Por exemplo, será que nós medimos o pecado pelas qualidades ou pelas virtudes que faltam numa pessoa e isso faz com que ela valha menos do que os outros? Às vezes não. Às vezes o pecado é daquele que tem mais vantagem nas coisas, é do mais esperto. Às vezes o pecado é daquele que aproveita mais as coisas. Às vezes o pecado é aquele que dá mais vantagens materiais para a pessoa. Ou às vezes o pecado é algo que a pessoa consegue fazer escondido e que não é visto. Então, como nós tratamos o pecado? Muitas vezes não como algo que te deixa inferior, mas às vezes como algo que você tem liberdade de fazer. E porque se você imaginar que pecar, ou então, melhor, que liberdade não tem a ver com pecado, você vai tratar sempre a liberdade como uma vantagem que te faz ser superior. Mas a palavra de Deus diz que a liberdade que nós temos fora da vontade de Deus é pecado. Agora você pode perguntar, como que a liberdade pode ser pecado? Se o que nós queremos é ter liberdade, é porque nós queremos uma liberdade no limite humano. Qual é a liberdade no limite humano? Primeiro, é uma liberdade quem não é perfeito, porque nos falta perfeição. Qual que é a liberdade no limite humano? É uma liberdade que muitas vezes fere ou ultrapassa a liberdade do próximo, ou até a felicidade do próximo. Nós, às vezes, temos problema de entender a liberdade, porque nós queremos que a liberdade seja medida, avaliada por nós mesmos. Mas o Senhor Deus, Ele traz o conceito de liberdade para nós. Como que nós vamos ter liberdade sem amor? Como que vai funcionar a liberdade de um adolescente sem o amor dele pelos pais? Aí, ao mesmo tempo que ele busca liberdade, ele pode estar ferindo a posição que ele tem de ser dependente ou de amar os seus pais. Como que um casal pode respeitar as suas diferenças, sendo que o que une o casal é abrir mão daquilo que só você é, daquilo que você quer, daquilo que você tem, para que os dois sejam um e haja uma harmonia. Então, muitas vezes, a liberdade do ser humano é algo limitado por ele mesmo. E a liberdade que nós buscamos em Deus é uma liberdade que o próprio Deus nos ensina a usar com equilíbrio. Porque nós sabemos que expectativa é algo maravilhoso.
só não pode se transformar numa ansiedade negativa. Nós sabemos que nos emocionarmos é algo positivo, só não pode virar uma tristeza próxima da depressão. Nós sabemos que desejar crescer é algo muito positivo, só não pode ultrapassar o limite do egoísmo, da cobiça, da inveja, né? Nós sabemos que as coisas materiais fazem parte do nosso mundo. Nós só não podemos deixar as coisas materiais serem mais importantes do que as coisas que nos fazem ser, da nossa essência e que estão ligadas a Deus, porque ser sem Deus é ser apenas ser humano, mas com Deus nós somos mais do que apenas uma criatura de Deus. Nós temos um relacionamento com Deus. Deixamos de ser só criatura e passamos a ser filhos de Deus. E ser filho é ter liberdade, mas não uma liberdade que quebra a confiança, que quebra o amor. E o ser humano ele tem um problema seríssimo de controle, de equilíbrio. Nós não temos controle e equilíbrio sobre nada que acontece conosco. Nós somos muito frágeis na vida e nós precisamos ter uma referência para que a nossa fragilidade não seja tida como fraqueza. Porque nem sempre ser frágil, ou ser submisso, ou ser um menor, ou ser humilde é uma fraqueza. Às vezes é uma força e uma grandeza, mas não no sistema humano. Porque no sistema humano, se você não tem, você não pode, certo? Se você não é, você não consegue impor a sua identidade. Então nós vivemos numa sociedade, no mundo, em que controle é algo que nós buscamos ter, mas que escorre por nossas mãos. Mas quando nós vemos a referência de Deus para nós vemos que a liberdade no sistema humano, no ponto de vista humano, nos limites humanos, da mente humana de entender as coisas, ela é praticamente considerada pecado, certo? Porque ela foge da orientação, ela foge dos limites de Deus, ela foge do equilíbrio que só Deus pode dar. Porque Deus diz na palavra dele que às vezes perder é ganhar. E às vezes quem perder a vida vai ganhar. Quem ganhar o mundo inteiro pode perder realmente o que é mais importante. Por que ele inverte? Ele diz que os humildes serão exaltados, os últimos serão os primeiros. Por que ele tira esse valor que nós damos para as coisas e ele mostra que a referência é outra, que existe um outro tipo de liberdade, um outro tipo de vida, um outro tipo de relacionamento com Deus. Não um relacionamento que você perde distância, pede respeito e põe limites para Deus na sua vida porque você quer controlar a sua vida do jeito que você acha que tem que ser. Mas aquele relacionamento que você se submete, que você aprende esses princípios, que às vezes são praticamente o oposto do que nós pensamos que deveria ser, certo? Quando Jesus subiu na cruz, todos achavam que ele estava perdendo, por ser condenado como um ladrão na cruz, por um império, opressor. E ao invés de usar o seu poder supremo, superior, ele apenas estava sendo vítima daquilo. Mas ele mostrou que o reino dele era conquistado ou construído por isso, por uma atitude que trata as coisas naturais muito menores do que as coisas espirituais, ou as coisas que realmente são verdadeiras. Então você está vivendo pelas coisas que são naturais, são do homem, ou você está vivendo pelas coisas que são verdadeiras, vêm de Deus, são de Deus e são referências eternas. Isso faz toda a diferença. Então, tratar do homem com lepra é você olhar para Jesus trabalhando o homem pecador. E como Jesus trata o homem pecador? Como alguém que é inferior. Deus olha para ele como alguém que é inferior, mas não deixa isso impedir o seu plano de alcançar a pessoa. Deus sabe que quando ele toca o leproso, as outras pessoas iam assustar, porque ninguém tocava um leproso. Tinha uma cidade separada para o leproso, afastado da área urbana,
tinha uma cidade, um lugar próprio para os leprosos viverem, porque eles não podiam viver junto com outras pessoas. Era uma maldição e tinham que estar afastados. No mundo, nós nem reconhecemos o pecado. Nós não chamamos pecado de pecado. Nós não chamamos erro de erro. Nós não chamamos fraqueza de fraqueza. Às vezes a gente passa a mão na cabeça de todo mundo e às vezes aquilo que é erro nós chamamos de desvio de comportamento. Aquilo que é pecado nós chamamos de aprender com a vida. E nós tiramos o peso do pecado da vida das pessoas. Quem faz isso? O ser humano. Mas você já percebeu que se o pecado começar a afogar a pessoa, afundar a pessoa numa areia movediça, se o pecado começar a ser uma cadeia, uma corrente pesada e que atrapalha a pessoa de viver, você já viu como que o mundo trata essas pessoas? Apenas quando o pecado se manifesta como algo que tem controle sobre a pessoa. Porque nós podemos pecar controlando o pecado, achando que controlamos o pecado. Alguém pode começar a trair outra pessoa, achando que controla a situação. Ou um filho pode começar a esconder as coisas do pai, achando que controla a situação. Um aluno pode começar a colar na escola, achando que controla a situação. Um funcionário pode começar a desviar alguma coisa da empresa ali e tal, achando que controla a situação. Mas quando o pecado se mostra realmente forte como ele é, e a pessoa cai num vício, a pessoa é mandada embora por justa causa, a pessoa é expulsa da escola, a pessoa é posta para fora de casa por causa de uma traição, de algum problema. A sociedade usa isso como boato, usa isso como notícia, né? Você viu o que aconteceu com fulano de tal? Você viu o que aconteceu? Gente, que absurdo ter acontecido aquilo com fulano de tal, certo? É aquela menina que começa a sair com rapazes e acha que controla a situação. Aí quando ela, né, se engravida, por exemplo, que eu acho que para a mulher é muito mais difícil uma gravidez do que para um pai, né? Do que para o homem, eu acho que ela vira notícia na boca das pessoas. Por quê? Porque ela começa a ser vista como inferior, como alguém que deixou a peteca cair, a bomba estourar. E a própria sociedade, né, faz um bullying com essa pessoa, a própria sociedade trata essa pessoa como inferior. E se esse problema aumentar, e se esse problema realmente for difícil de ser vencido, e aquele vício levar a pessoa para a rua, levar a pessoa para viver como um mendigo, levar a pessoa para viver como um zero na sociedade, gente, essa pessoa vai ser vista como inferior. Mas a sociedade, ela tem um padrão de justiça muito medido pelo que ela faz. A sociedade mede o outro por ela mesma. Então, eu acho que a paciência da sociedade é grande pelos erros. Tem muitas pessoas usando drogas perto de você, tem muitas pessoas colando perto de você, tem muitas pessoas traindo perto de você. E nós lidamos com isso como se fosse algo normal. Tudo bem, é normal para o mundo, é normal aqui no mundo, mas para Deus não é normal. Deus olha para isso como nós vamos olhar para isso quando a coisa realmente se revelar. Porque os olhos de Deus veem as coisas reveladas. Os olhos de Deus veem as coisas como elas são, não como elas ainda brotam. Ele já vê como as coisas realmente vão terminar. Por isso que depender de Deus para viver é a melhor opção para a sua vida. A liberdade que você tem é falsa, a liberdade que Deus te dá ela é verdadeira. Porque Ele sabe o final da história e Ele pode te ajudar a chegar lá da melhor maneira possível para que esse final seja o esperado, o planejado, o que realmente você precisa e não aquele final que você tem que aceitar porque você foi fraco, porque você foi limitado e porque você não pôde prever todas as coisas. Essa é a grande diferença. Então, a lepra, ela é um mal, certo? E no auge da lepra, ela te coloca como inferior, e assim é o pecado. Mas Deus, mesmo nos vendo como nós realmente somos, como pecadores, Deus te vê como um pecador. Isso é pesado, porque Ele não te vê como um bonzinho que precisa melhorar. Ele te vê como um pecador perdido, alguém que realmente vai para as trevas, está nas trevas e vai para o inferno. Ele te vê como alguém que precisa de
salvação. Sabe disso? Ele te vê como um pecador que precisa de salvação. Por isso que ele entra aqui no meio da história para ser a cruz, né, do perdão dos seus pecados e da sua transformação. Então, as pessoas veem aquele que está afundado no pecado como alguém que praticamente não tem recurso, certo? É como você vê um viciado em crack na rua, você acha que ali é muito difícil ter uma solução, nem você quer dar uma solução ou tentar dar uma solução para aquela pessoa. Ele vê a gente como esse pecador, como essa pessoa que tem problema, mas ele vai até essa pessoa e oferece algo diferente, certo? Primeiro ele vai até essa pessoa para ser reconhecido por essa pessoa, sabe? Porque quem é pecador mesmo reconhece que precisa de salvação e reconhece Jesus como Salvador. Por isso que esse leproso se ajoelhou diante de Jesus. É essa postura que nós precisamos ter hoje diante de Deus. Não é uma postura de falar, e aí, cara lá de cima, beleza, estamos tranquilo, tudo bem, sou amarradão em você, te curto. Não é isso que Deus está querendo. Ele quer que um pecador olhe para ele, não como um coitadinho que não consegue nada, mas olhe como um adorador, como alguém que precisa realmente de tudo que ele tem, porque ele te valoriza, certo? É o contrário, as pessoas acham que se submeter a Deus é sofrer, é ser escravo, é ser nada, não pode trabalhar, não pode ganhar dinheiro, não pode divertir, não pode fazer nada, mas não é isso. Ele olha para você como um pecador e você precisa de Deus para essa mudança, para essa salvação. Então, adorar a Deus não é perder. Adorar a Deus é abrir mão de uma liberdade limitada, natural, humana, para uma liberdade completa, eterna, nos princípios de Deus. Por isso que ele se ajoelhou, certo? Até o chão e pediu, Senhor. Ele reconhece Jesus como Senhor e diz, o Senhor pode me curar. Eu preciso de transformação. Será que os leprosos, que eram tão inferiores, que eram separados da sociedade, eles mesmos acreditavam que podia mudar de realidade, mudar a sua essência, tirar essa lepra do corpo que eles carregavam como se fosse parte deles mesmos? Ele acreditou que alguém podia mudar a sua realidade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me transformar. Jesus tocou nele. Você sabe o que custava para Jesus ter tocado nele? Ninguém tocaria no leproso, certo? Por que Jesus tocou? Porque Jesus sabe resolver o problema do pecador. Ele sabe resolver o problema daquela pessoa que precisa de uma liberdade verdadeira para ser feliz, certo? E falou, sim, eu quero te curar. Você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e aquele homem foi totalmente curado. A cura que Jesus quer te dar hoje é de um problema sério chamado pecado, que te faz ser inferior, não porque agora você é inferior, mas porque o pecado, ele é uma raiz que cresce, 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 e ele tem um efeito muito forte na natureza humana que é fraca, a natureza humana que é limitada, da natureza humana que não tem equilíbrio. O pecado realmente é um mal que sempre vai existir e que sempre vai dar um resultado negativo que nós não queremos. Por isso todos precisam de salvação, todos precisam dessa cura, todos precisam reconhecer que como leprosos, como pecadores, são inferiores por sermos limitados. Qual que é o problema da gente falar que é inferior? Qual que é o problema da gente falar que a gente não tem equilíbrio 100%? A gente não sabe controlar as emoções, que tem uma área da nossa vida que é fraca, que a gente não consegue fazer tudo perfeito, que a gente falha como pai, falha como mãe, falha como irmão, falha como filho, falha como amigo, falha como cidadão na sociedade, que amar o próximo como a nós mesmos é uma coisa praticamente impossível para a gente. Qual que é o problema de reconhecer a nossa fraqueza? Qual que é o problema de você reconhecer a sua fraqueza, a área que você está sofrendo, a área em que você está sofrendo, a área que te deixa inferior ao que você realmente acha que você pode ser. Você vê você mesmo de uma maneira um pouco menor do que você poderia ser, certo? Tem gente que não, tem gente que é cego, né? 100%, não é que está tendo um probleminha de visão, é cego 100%.
acha que não precisa de Deus, acha que nunca é inferior, que se você trabalhar muito, se esforçar, ser forte e bater de frente com todo mundo, você sempre vai ser superior. Que inferioridade é uma coisa para fracos, é uma coisa negativa, mas esse é o segredo. Quando Jesus morreu na cruz, ali ele estava mostrando que ele tinha controle, todo o controle. Ele podia descer da cruz a hora que quisesse, mas ele não desceu. Ele podia amaldiçoar todo mundo que o atacava, mas ele não fez. Ele podia cobrar de Deus a culpa por terem matado o inocente, ele não cobrou. Ali ele mostrou que tinha controle. Aí você fala, mas ele sofreu, mas ele apanhou, mas ele morreu. Beleza, mas no plano de Deus, no poder de Deus, na liberdade de Deus, há coisas que o homem não tem e que ele não pode fazer. Jesus ressuscitou. Ele levantou dos mortos ao terceiro dia. E ressuscitar é uma coisa que equilibra tudo, certo? Se você falar para mim que ser cristão, crer em Deus é ser inferior, é ter a mente fechada, é crer na Bíblia, não. Você crer na Bíblia é seguir um livro que foi escrito por homens, não sei o que tem, isso é muito inferior, isso está muito limitado, certo? Mas quem tem a ressurreição? Os cientistas? Os filósofos? Os céticos? Quem tem a ressurreição? Então, se nós temos a ressurreição do nosso lado, o que pode ganhar disso? O que pode ser mais superior do que isso? Mas você tem que perder para ganhar. Gente, mas nós não temos que trabalhar para vencer na vida, não tem que estudar para passar num concurso, não tem que se dedicar mais do que os outros, não tem que acordar cedo para ganhar o pão de cada dia. Nós não temos que trabalhar. E se não nascemos num berço de ouro, nós já somos inferiores, financeiramente falando, nesse mundo. Então, quem não é inferior, quem não teve que fazer uma graduação e não viu um professor graduado te dar aula, quem não fez um doutorado e viu um pós-doutor te dar aula, sempre tem alguém maior do que a gente, sempre tem alguém que tem mais do que a gente. Nós somos inferiores desde quando nascemos. A gente não escolhe nem em que casa vamos nascer, em que bairro vamos nascer. Nós somos inferiores. Ser inferior é a posição do homem diante de Deus, não a posição do homem diante do sistema financeiro, a posição do homem diante das celebridades, diante da beleza das modelos, diante da riqueza dos empresários. Nós não somos inferiores por causa da nossa comparação com o mundo. Já somos inferiores porque nascemos seres humanos nesse mundo limitado que está muito distante do sobrenatural de Deus. Mas você pode entender como ser superior se você buscar a verdade de Deus para a sua vida. E a verdade de Deus é que Jesus cura. Jesus transforma o pecador. Ele morreu na cruz para a sua salvação. Amor, equilíbrio, uma verdadeira liberdade é o que você pode ter e é o que eu estou compartilhando com você daqui da palavra de Deus. Lucas capítulo 5, essa palavra de Deus para você. Deus te abençoe.